Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite de terça-feira. Vamos ver aqui a hora, 21 horas, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E hoje eu quero dar continuidade, voltada à questão das práticas, das ferramentas espiritual. E eu já falei sobre a primeira ferramenta, a parte prática, que aí eu vou falar sobre cada parte prática dessas ferramentas. Eu abordei todas as 7 ferramentas, depois eu fiz uma revisão sobre essas ferramentas e agora eu estou trazendo a parte prática dessas ferramentas. Por que eu estou fazendo isso? Para as pessoas que muitas vezes estão passando por algum fracasso na sua vida espiritual, quase sendo derrotado, porque se conhece essas ferramentas, eles não colocam em prática. Sabemos que nós, como filhos de Deus, temos como direito de utilizar essas ferramentas. Agora cabe a cada um querer utilizar na sua vida espiritual. Mas uma coisa é certa: se nós não utilizarmos essas ferramentas que estão disponíveis para cada crente, com certeza nós não vamos conseguir ter sucesso. Ou seja, nós não vamos conseguir ser salvo, morar no céu, permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida. A gente vê que os dias que passam, todos os dias, a gente liga a televisão e você vê o absurdo de coisa que está acontecendo debaixo desse planeta Terra. E aí a gente chega a uma conclusão que o fim da humanidade está próximo. Todos os dias desce pessoas à sepultura. Pessoas que não foram salvas. Pessoas que foram salvas. Mas aí a questão, a gente fica se perguntando: meu Deus, como o ser humano, sem um conhecimento e sem as práticas dessas ferramentas, está correndo risco de perder a sua salvação. Então eu elaborei essas reflexões justamente para ajudar todos aqueles que estão passando por conflitos espirituais, por batalhas terríveis espirituais, pessoas que muitas vezes vivem no mundo da depressão, pessoas que vivem muitas vezes no mundo do medo, do pavor. Olha, tudo nesta vida depende de uma escolha sua. Depende da escolha. Por isso que essas ferramentas espirituais, ela é a única que pode nos ajudar. Porque todas essas ferramentas, ela vem do próprio Deus. O próprio Deus já forneceu gratuitamente, tá na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite eu quero falar sobre mais uma das ferramentas, sobre as práticas, ou como colocar em prática essa ferramenta. Essa ferramenta, dessa reflexão número 348, eu quero falar sobre a questão do Espírito de Deus. Nós sermos guiados pelo Espírito de Deus.
ou ser guiado pela carne. Então a pessoa vai escolher. Vai ser escolher de que forma quer levar a sua vida. Quem é o seu guia? Quem está sendo o seu guia? O Espírito de Deus ou a carne, os desejos carnais? Porque nós sabemos que os desejos carnais, todo o desejo carnal, ela é voltada mais à questão da personalidade do homem, voltada à questão da alma. Por que a alma? Porque a alma, ela é uma das partes do ser humano que tem contato com o mundo físico. Já o espírito é voltado à questão da comunicação com Deus, contato com Deus. Então, por isso que o que vai ser salvo na sua vida é a alma. O espírito, ele é o fôlego que Deus deu ao homem, como diz a Bíblia. Quando o homem morre, automaticamente o seu corpo volta ao pó. A alma vai para quem for salvo. E o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Então, o que é salvo no homem não é o espírito, é a alma. Por isso que nós devemos entendê-lo, compreender essa divisão do ser humano: corpo, alma e espírito, ou espírito, corpo e alma, assim como você entende. E aí, quando você entende essa dimensão, essa divisão entre o corpo e a alma e espírito, e saber qual a função do corpo, qual a função da alma, qual a função do espírito, fica mais fácil para você utilizar a ferramenta chamada Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas como você vai utilizar? Justamente obedecendo a este Espírito, não aos desejos da carne, não à personalidade pecaminosa, mas sim uma mente transformada pelo poder do Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Romanos capítulo 8, que é o registro dessa ferramenta que eu quero falar nessa noite, que é o Espírito de Deus. Abra aí a Bíblia, livro de Romanos. Depois você vai estudar todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 17. Mas eu vou estar lendo os versículos 13 e 14, que fala assim: porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizer de morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí o versículo 16 fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, olha a importância, irmão, irmã, de você entender essa ferramenta. Por que muitos crentes são fracassados? Fracassam na sua caminhada cristã. São caídos, são derrubados, são massacrados, são detonados, justamente porque eles não deixaram o Espírito de Deus governar as suas vidas. No princípio da sua conversão, que tiveram aquele impacto com o Espírito, que tiveram aquele impacto no sobrenatural, eles permaneceram por um bom tempo, aquele tempo ali, mas no percorrer da caminhada, voltaram às práticas pecaminosas, voltaram a dar lugar aos desejos carnais. Por quê? Porque justamente não deixaram o Espírito de Deus guiar as suas vidas. Então,
essa ferramenta que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é o Espírito de Deus, ela vai nos fortalecer, ela vai nos guiar, essa ferramenta vai nos convencer do pecado e da justiça e do juízo. Vai estar nos orientando todos os dias para que a gente não abra mão jamais do compromisso que nós tivemos com Cristo. Mas, como o homem, ele tem uma escolha, se quiser retornar, beleza, retorne, mas que o preço é alto. Porque a carne, ela não vai te dar algo para o resto da vida. A carne vai te dar o desejo, a carne vai te dar tudo aquilo que você deseja, que você quer, mas no final das contas ela vai pedir a sua vida em troca de todos os desejos que você quis fazer nessa vida. Da mesma maneira, se você deixa o Espírito de Deus governar a sua vida, no final você vai ter o seu salário. Qual é o salário? Vida. E o salário da carne? Morte, como está falando aqui. Então, entenda isso. O versículo 13 fala: porque se viver de acordo com a carne, se nós viver de acordo com a carne, que é os desejos carnais, é tudo aquilo que o homem quer fazer, deseja fazer, fora da vontade de Deus, certamente a pessoa vai morrer. Que tipo de morte é essa? A primeira morte que vem é a morte espiritual. É a morte espiritual. Você morreu espiritualmente falando, aí, meu filho, já era. Porque para depois vir a morte física e depois vir a morte eterna, que é a perca da sua salvação, é daquilo ali. Só basta você se apagar, morrer, descer a sepultura. Sendo guiado pela carne, é morte na certa. Tanto a morte espiritual como a morte eterna. Agora, aqui fala, no entanto, se pelo Espírito fizeste morrer os atos do corpo é o que? A carne, é o desejo, certamente você vai viver. Você vai ter vida eterna e também vida física, essa que nós estamos aqui vivendo cotidiana na terra. Aí fala aqui: portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andar de uma vez mais atemorizado, mas recebeste o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Aí o versículo 16 fala: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha a questão dessa ferramenta poderosa na nossa vida, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Ela testemunha ao nosso Espírito, ou seja, o Espírito Santo vai lá dentro de nós e fala com o nosso Espírito: olha, você é filho de Deus. Você, se permanecer firme, vai ter a salvação. O seu nome está escrito no livro da vida. O próprio Espírito de Deus, ele fala com o nosso Espírito. Olha como é importante você conhecer essa ferramenta. E a partir do momento que você conhece e coloca ela em prática, com certeza as coisas vão mudar. Mas como é que eu vou colocar, pastor, essa ferramenta em prática? Justamente é o que está falando aqui: amortecer todos os desejos carnais. Por mais que a carne venha te oferecer algo aparentemente bom, rejeite. Rejeite, por quê? Porque no final das contas vai ser morte. Dê lugar ao Espírito de Deus a trabalhar na sua vida. Muitas vezes as pessoas sabem
que seguindo aquele caminho é morte, mas o desejo carnal fala muito mais alto na sua vida do que o próprio Espírito de Deus. Quer dizer, a pessoa desfaz dessa ferramenta chamada Espírito de Deus, porque para ele não traz benefício. Ou seja, o que o Espírito está trazendo para ele, ele acha que não está satisfazendo ele. Quer dizer, os desejos da carne está satisfazendo mais a sua vida do que os desejos do Espírito de Deus. Então isso vem acarretar morte na nossa vida no futuro. Morte espiritual e morte eterna. Por isso que Deus me deu a capacidade de trazer esse assunto gratuitamente para você. Você não vai pagar nada. Um estudo, uma reflexão profunda dessa. E bem simples que a Bíblia está nos relatando aqui. E se você ler o capítulo total de Romanos capítulo 8 e você entender todo o contexto, com certeza, e colocar em prática, a sua vida ela vai mudar. Muitas vezes a vida de muitos crentes está morta, sem sentido, aquela vida velha fria, aquela vida vazia, acorda o dia sem sentido, vazio, só o resto, velho. Por quê? Porque justamente quem está guiando ele não é o Espírito de Deus. Aí ele amanhece o dia já morto, com um sepulcro calhado, sem direção, sem alegria. E aí, meu filho, dia vai passando, e muitas vezes a gente só sabe a notícia: fulano caiu. Mas essa queda ela já vinha acontecendo devagarzinho na vida dele, por intermédio da carne. Aceitou a Jesus Cristo, teve aquele impacto maravilhoso, estava ali, mas de repente teve saudade de novo dos desejos carnais e foi dando lugar de novo. E o Espírito foi se afastando da pessoa. Então, é bem simples isso. Se nós deixarmos o Espírito de Deus governar 100% a nossa vida, nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Então, não há crente, no sentido que eu quero falar, crente derrotado, fracassado, sendo guiado pelo Espírito. Não há. De maneira nenhuma. Todos que são fracassados e derrotados são guiados pela carne. Então, se você quer ter paz, quer ter sossego, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Vou voltar de novo para o texto, onde fala aqui. Olha só. Lá no versículo 6, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha o que aqui está falando. Pois o modo de pensar da carne, é morte. Quer dizer, tudo aquilo que a carne pensa, e você pensa juntamente com ela, que é o desejo carnais, tudo é morte dentro de você. Agora, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, por que muitas vezes as pessoas percebem, sabendo que o modo de pensar carnal é morte, continua pensando da forma carnal e não deixa a mentalidade do Espírito governar a sua vida, para poder ter vida e vida em abundância e paz. Aí o versículo 7 fala: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Então, meu filho, aqui não precisa nem mais de interpretação para você entender porque muitas vezes você está sendo derrotado. Você que está ouvindo essa reflexão nessa noite, preste atenção. Se você está sendo derrotado em determinada área da sua vida,
nesse sentido dos desejos carnais, pode ter em mente, porque você não está sendo mais guiado pelo Espírito. Exemplo, quando Sansão era guiado pelo Espírito de Deus, ele arrancava portão de cidade, ele matava homem com queixada de jumento, ele fazia altos performance espiritual. Mas a partir do momento que Sansão deixou ser guiado pela carne, que os desejos carnais tomou conta da sua vida, que os inimigos conseguiu fazer com que Dalila convencesse ele e cortasse o cabelo dele, que era o segredo dele, ele perdeu a força, o espírito saiu da vida dele. Então é isso. Todos que deixa a vaidade entrar, que é o desejo carnais entrar na sua vida, o Espírito de Deus sai da pessoa. E o Espírito saindo, como é que tu vai ter força? Essa ferramenta saindo da sua vida, como é que você vai ter força? Então, meu filho, você precisa aprender a colocar em prática essa ferramenta na sua vida. E essa prática é deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, é deixando o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Porque não, meu filho, já era mesmo. E aí aqui fala, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha aí. Então, se nós não tivermos o Espírito de Cristo, nós já estamos ferrados, como diz o linguajar popular. Estamos perdidos. Então, meu filho, não há outra saída, não há outro rumo. Não adianta, não existe um terceiro caminho para a pessoa ser bem-sucedida ou feliz. Só existe um caminho, que é justamente ser guiado pelo Espírito de Deus. Se nós formos guiados pela carne, nós já estamos mortos na hora. Certamente mortos. Nós não temos vida de maneira nenhuma. Aí que fala, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que maravilha! E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos já a Jesus Cristo em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Então, essa ferramenta, ela habita dentro de você, que é o próprio Espírito de Deus mora dentro de você. E se ele mora dentro de você, com certeza você vai conseguir vencer todos os desejos carnais. A carne não vai reinar na sua vida. A natureza carnal não vai ter poder sobre a sua personalidade, sobre a sua mente, de maneira nenhuma. Por quê? Porque você vai ser governado pelo Espírito de Deus. Essa ferramenta poderosa. E aqui fala mais. Portanto, irmãos, estarmos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizesse morrer os atos do corpo, vivereis. Então, todo o versículo 8 até o versículo 17, você tem uma compreensão que devemos largar de mão tudo aquilo que representa os desejos carnais. Porque se nós não fizermos isso, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na nossa porta. Não a morte física, mas a morte espiritual. E se acontecer a morte espiritual, também futuramente pode acontecer a física. Porque os desejos carnais, ela abre muitas portas malignas na vida de uma pessoa. Vem a questão das drogas, vem a questão do alcoolismo, vem a questão do roubo, do assalto.
né? Vem a questão do homicídio, feitiçaria e assim por diante. Tudo isso encaixa na obra da carne. Que depois você vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que tu vai ver lá a obra da carne. A obra da carne. Então, meu irmão em Cristo Jesus, tome posse dessa ferramenta nessa noite, né? A parte 2 que eu estou trazendo aqui, sobre as práticas das ferramentas espirituais. Então, tome posse dessa ferramenta, estude a beça, voltado ao Espírito de Deus. Tem muitos livros bacanas para você ir na livraria e comprar, para poder você se aprofundar mais, conhecer mais e colocar em prática de uma maneira plena e sua vida mudar. E as pessoas que estiver a oportunidade de te ouvir, com certeza também elas vão ter vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe nessa noite, nessa reflexão bíblica número 348. Shalom, até a próxima reflexão.